bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. O primeiro material que eu vou comentar com vocês é O Doutrinador, do Luciano Cunha, um material independente que foi enviado pra cá pelo Henrique Neto, do Comentário Nerd. O Comentário Nerd é um canal de cultura pop, mas que aborda muito quadrinho. Eu vou deixar na descrição aqui o canal Comentário Nerd do Henrique Neto. Se inscreva, que é um canal muito bacana, ele é do Rio de Janeiro. Galera, vamos falar então desse material independente, O Doutrinador, um material que é relativamente famoso. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar desse material. O Luciano Cunha, ele menciona no prefácio que na verdade ele não pretendia criar uma HQ do Doutrinador. Ele fazia alguns desenhos, roteirinho e tal, mandava para os amigos, mas ela acabou ganhando muitos adeptos e ele resolveu lançar uma webcomics desse material e posteriormente essa HQ física aqui. Nesse material que o Luciano Cunha nos apresenta, vai tratar de algo que nós brasileiros sempre quisemos fazer. Na verdade, se a gente pudesse, a gente seria o próprio doutrinador. Mas obviamente aqui a gente está num mundo fictício e as coisas não funcionam bem assim. Mas ele te dá um certo alento, assim, pelo menos talvez mate a sua vontade em partes. O Doutrinador originariamente não tinha essa máscara, ele foi sendo aprimorado pelo Luciano Cunha e chegou a esse visual aqui, olha que visual bacana, uma camisa do Sepultura, essa máscara de gás. E o Doutrinador, ele é basicamente um militar fodão, tá? É um militar fodão que começa a perceber toda a corrupção, que nada literalmente é feito, então ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. E não é justiça no sentido de prender os políticos, os corruptos, nada disso, ele vai lá para matar. Ele é basicamente um justiceiro brasileiro que é focado na parte de corruptos, né? Ele quer matar corruptos. Inclusive na HQ são claras as menções a alguns políticos famosos, não só relativamente ao nome, às regiões que o Doutrinador atua, como também na própria estética dos personagens. Com relação aos desenhos, eu acho que fica um pouco a dever. Olha só, aqui ele está no Maranhão. Quem que tem esse bigodinho aqui? Imagina. Galera, os desenhos eu acho que ficam um pouco computadorizados, digitais demais. Não parece que foram feitos na folha de papel. Não é um tipo de arte que eu aprecio, mas é uma arte boa, competente para HQ. Olha só, aqui o Doutrinador atuando, ele é um sniper, o cara é bom com faca, com armas, ele também combate a polícia, porque a polícia é corrupta, pelo menos boa parte dela, nessa HQ, né? E o que acontece é o seguinte, ele também vai enfrentar a polícia porque os políticos vão colocar todo mundo atrás dele, porque muita gente do primeiro escalão tá morrendo, mas não é só aquela galera, os ministros, os governadores, não. Ele também pega aqueles prefeitinhos mequetrefes que adoram surrupiar a população. É uma HQ bem direta, ela não inventou a roda, ok? Mas ela satisfaz na leitura. É uma HQ redonda, sabe aquela HQ, você fala, cara, bacana essa HQ. Eu sempre quis fazer isso, pena que se eu fizesse eu seria preso e não tenho as habilidades do Doutrinador. Galera, é uma HQ bacana, me surpreendeu assim, pelo ritmo da história, uma história com bastante ação. Ele não tenta colocar complexidade na obra, é um justiceiro que está matando. Ponto. É esse que é o foco da HQ e eu acho que é uma HQ super suficiente. Galera, eu dou uma nota 8 para esse material aqui. Eu acho que poderia até ganhar uma notinha maior, mas os desenhos não me agradaram tanto. Galera, é isso daí, vamos para o próximo. O próximo material que eu vou comentar com vocês é Homem-Aranha. Esse aqui que pertence à coleção vermelha da Salvat, os heróis mais poderosos da Marvel. Para quem não sabe, essa coleção aqui ela não tem o intuito de trazer as histórias clássicas do universo Marvel, como foi com a coleção preta da própria Salvat. Esse aqui vai trazer simplesmente uma apresentação para os leitores conhecerem melhor os personagens, ainda que eventualmente aconteça de serem publicadas histórias mais clássicas de alguns personagens, como por exemplo do Homem de Ferro, escrito pelo Matt Fraction, os desenhos do Salvador Larroca. Nesse encadernado aqui a gente vai ter a primeira aparição do Homem-Aranha, né? Primeira aparição do Sexto Sinistro e depois um arco de histórias escrita pelo Michael Straczynski. Antes de entrar no mérito dessa publicação aqui, eu quero apontar os erros absurdos de revisão que tem nessa coleção da Salvat, uma falta de capricho total. Olha só, eu vou mostrar para vocês um dos erros que tem aqui, um erro absurdo que não tem
Como um revisor não ter percebido isso? Na verdade, eu acho que faltou revisor. Olha esse quadrinho aqui, esse balão de diálogos do Thor. Você não consegue ler. Simplesmente está escrito por cima, talvez o português em cima do inglês, eu não sei o que aconteceu aqui. Erros de grafia, erros de pontuação. Olha aqui do Homem de Ferro também, o balão dele está todo escrito um em cima de uma palavra escrita em cima da outra. Separação de palavras de forma errada. Realmente é de lamentar esse tipo de erro numa coleção que custa caro para o leitor. Bom, galera, feitas essas ponderações, é um material capa dura, ao preço de... Essa aqui é a segunda edição, R$19,90. Eu vou mostrar aqui para vocês os extras. Primeiro, a apresentação aqui do Homem-Aranha, a primeira aparição dele, né? Lá dos anos 70, escrito pelo Stan Lee e com desenhos do Steve Ditko, que são os dois criadores do personagem. Depois um anual do Homem-Aranha com a criação do grupo de vilões, o Sexto Sinestro. Então aqui o Dr. Octopus, o Abutre, o Homem-Areia, Kraven, o Mistério, enfim. Aí a gente tem uma participação dos Vingadores dentro dessa trama, né? E depois a gente começa com um arco de histórias do Straczynski. Aqui nós temos o Peter Parker já mais velho, né? Ele ainda está num relacionamento com a Mary Jane e ele é professor, ele já não é mais aluno. Então a gente já tem uma cronologia mais avançada aqui abordando o Homem-Aranha. Vai ter a participação especial do Doutor Estranho. Ele e o Homem-Aranha vão passar por realidades místicas para impedir uma invasão da Terra. Tem participação também do Dormammu, que é um dos vilões do Doutor Estranho, participação também dos Vingadores. E aí depois nós teremos uma história que vai abordar o alfaiate dos heróis e dos vilões. Vai contar a história desse carinha aqui, esse senhor, que faz os uniformes dos heróis. Isso aqui você percebe que fica, vamos dizer, exclusivamente dentro dessa história, ela não tem repercussões em outros personagens Marvel com relação à confecção dos uniformes. Pelo menos não que eu saiba, me corrija se eu estiver errado. Mas esse senhor aqui, que agora me fugiu o nome dele, ele faz roupas pro Capitão América, pro Coisa, do Quarteto Fantástico, pro Doutor Destino, pro Blob, né, o Mutante, pro próprio Thor. Assim, ficou uma coisinha, uma história legalzinha, mas obviamente vinculada tão somente ao Homem-Aranha. É uma história legal, ok, mas nada clássico ou indispensável para quem não é fã do Homem-Aranha. Quem é fã, obviamente, vai querer comprar. Aqui tem uma galeria de vilões, né, do personagem, um desenho do John Romita Jr., aqui por trás da cena, a história de criação do Homem-Aranha. Depois a gente tem as principais batalhas do Homem-Aranha nos extras. Aqui os trajes do Homem-Aranha. Uma breve história do Homem-Aranha aqui. Vai passar pela cronologia do personagem, comentando os pontos mais importantes, indicando aqui, inclusive, algumas HQs. E depois mais algumas dicas de leituras adicionais. Galera, é um material legal. Eu acho que até poderia ter sido selecionada outras histórias. Não tem por que não selecionar uma história até mais impactante, talvez, dentro do universo do Homem-Aranha. Eu vou falar sobre as histórias selecionadas. A primeira aparição do Homem-Aranha é muito legal, apresentar isso para os leitores. Primeira aparição do Sexto Sinestro, que também vai estar na história aqui, tá? Do Straczynski. Também é interessante, foi uma boa sacada, não da Salvat, mas da Marvel, que lançou essa coleção. Não sei qual é a editora, na verdade, que lançou primeiramente essa coleção. Eu sei que foi lá fora. A Salvat só trouxe para cá. E depois tem a história do Straczynski, que é uma história, eu diria, uma história nota 8, uma história legalzinha, com desenhos do John Romita Jr., uma história bacana. E agora o problema, então, em termos de conteúdo, eu daria uma nota 8. Tem os extras legais ali, faz um bom apanhado do personagem, uma ótima apresentação para os leitores, apesar da história não ser grande coisa. Mas o problema maior aqui é com relação ao próprio trabalho editorial da Salvat. Eu acho que compromete a leitura, obviamente, você não sabe o que o Thor falou, por exemplo, e poderia ter um capricho maior em termos de revisão. Galera, é isso daí, vamos para o próximo material.
material que eu vou comentar com vocês é Mac Muse e os Stones, uma publicação da editora Edições Ideal, escrito por Mauricunas, escrito e desenhado por ele. Eu já fiz a resenha de Beatles com A, também do Mauricunas, e é um material excelente. Ele vai tratar da biografia dos Beatles, mas de forma muito bem humorada. Então eu criei uma certa expectativa com relação a esse material, porque eu achei que fosse ter a mesma pegada temática dos Beatles, mas não foi bem isso. Galera, nessa história aqui, é uma história de ficção criada pelo Mauricunas, a gente tem o Mac Muse, que seria um ex-detetive que está auxiliando alguns membros dos Rolling Stones a fugir de um grupo terrorista. Os Rolling Stones foram escalados para tocar no Live Aid. Para quem não sabe, o Live Aid é um evento de caridade, onde arrecada-se dinheiro, passa uma mensagem bacana para o mundo, e eles querem subverter os Rolling Stones para que eles passem, na verdade, uma mensagem de degradação, de violência, de guerra. Então tudo isso vai ser abordado nessa história. Inclusive, esses terroristas, ele tem, né, aquele aspecto físico dos árabes, muçulmanos, que quando a gente fala em terrorista, queira ou não, na atualidade, é o que vem na nossa mente. Então a gente tem uma participação bem bacana do Keith Richards, que foge de uma dentadura. É uma história meio doida, mas bem divertida, mas não tem basicamente o mesmo nível do material dos Beatles. Aqui o Mick Jagger, olha só a boca dele. Então olha só, esse aqui é o grupo terrorista, o filho do líder terrorista, ele quer ser cantor também, só que obviamente é um cara totalmente ogro, ele não tem nenhum talento para isso. É uma história bacana, vai ter algumas reviravoltas, cheia de humor, cheia de referências aos próprios Rolling Stones, mas sem abordar nada relacionado à criação do grupo, nem nada disso. Seria uma história basicamente envolvendo os Rolling Stones. Os desenhos são muito legais, combina completamente com a história, mas o roteiro, eu talvez por uma expectativa minha de que fosse do mesmo nível dos Beatles, talvez tenha deixado um pouco a desejar, mas ainda assim é uma boa e uma história de humor legal de se ler. Eu indico para vocês que querem procurar um material diferenciado e com bom humor, que eu garanto para vocês que vocês vão dar algumas risadas nesse material aqui. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8.4, se não me engano para os Beatles eu dei 8.7 ou 8.8, eu dou uma 8.4 para esse material, porque é um material que, ainda que não tenha atingido a minha expectativa, é um material de qualidade. Ele tem uma publicação, como vocês podem ver, num formato maior, ele é capa dura. Então eu deixo a dica para vocês aqui, quem quer ver os Rolling Stones numa situação atípica e mais bem humorada no mundo dos quadrinhos. Galera, é isso daí, não deixe de curtir o blog do Central HQs, dar uma passadinha, ver as matérias que tem lá, curtir a página do Facebook, no Facebook do Central HQs, e deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo, você estará ajudando nós aqui. Galera, um abraço para todos e até a próxima! No